Como anda a sua fé? Fé para viver milagres, fé para contemplar aquilo que é impossível a olhos naturais. Quando você se depara com uma situação que parece impossível, como você reage? Será que você tem confiado nesse Deus que transforma impossibilidades em testemunho? Hoje, queridos, no devocional do refrigério, nós vamos refletir juntos sobre a fé que nós depositamos no Senhor, no Deus do impossível. E com certeza vamos mergulhar no lugar de certeza de que para o Pai não existe nada que não possa ser transformado. Amém? Então abra o teu coração. Hoje o tema do nosso devocional é: o que parece impossível vai acontecer. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e nós estamos juntos aqui em mais um dia no Devocional do Refrigério. E a nossa leitura de hoje, queridos, está no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 37. Lucas 1, versículo 37. Enquanto você abre a tua Bíblia e localiza esse trecho maravilhoso da Palavra de Deus, eu quero te pedir, não esqueça de compartilhar esse devocional com outras pessoas, coloca nos teus grupos, com os teus familiares, amém? Faça essa palavra alcançar o coração de mais pessoas hoje. Com certeza alguém precisa ser encorajado pelo Pai a acreditar que o impossível, na verdade, é uma matéria-prima para milagres. Juntos nós fazemos essa obra, queridos, de não somente desenvolver a nossa vida devocional com Deus, mas inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Amém? E vamos à nossa leitura, Lucas 1, versículo 37. A palavra de Deus diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu vou ler novamente. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia. Queridos, se a gente for nesse capítulo aqui, primeiro capítulo do Evangelho, escrito por Lucas, nós vamos encontrar que essa declaração, ela foi logo após Maria receber ali a missão, o chamado dela, de gerar Jesus, o Salvador, o Filho de Deus. E Maria, ela faz uma pergunta àquele anjo: mas como é que vai ser possível essa criança ser gerada se eu não sou casada, se eu não tenho relacionamento, se eu não tenho convívio com o homem? Foi essa pergunta que Maria fez ao anjo, parafraseando aquilo que era a dúvida dela naquele momento. E o anjo responde a Maria: para Deus não há impossíveis. O poder do Altíssimo vai descer sobre você, ele vai te envolver e essa criança será gerada. Então, queridos, existe uma situação, para pensar aí, mais impossível do que essa, a olhos naturais. Uma criança ser gerada pelo poder de Deus, o poder do Altíssimo. Isso, no aspecto lógico da razão, não faz sentido. Amém? Então, Maria ali, ela se viu diante de uma situação onde a dúvida quis apertar o pensamento dela. Mas ao fazer a pergunta, ela recebe a confirmação de que para Deus não existe nada que seja impossível. E eu quero profetizar sobre a tua vida nesse dia. Você está recebendo hoje confirmação de Deus que não existe impossível. Aquilo que você tem colocado diante dele em oração, que está alinhado com a palavra dele, isso é possível para o Pai transformar. Amém? Mas hoje o Pai, ele quer também nos trazer alguns passos, alguns entendimentos, queridos, para a nossa jornada espiritual. Porque para contemplar, a transformação de algo impossível num grande testemunho, num grande milagre, isso vai exigir, vamos usar essa palavra, vai exigir de nós que a gente coloque, alinhe o nosso pensamento, o nosso coração, alinhe a nossa vida espiritual, alguns princípios da palavra. E é isso que o Pai quer trazer. Amém? A primeira coisa, queridos, que nós achamos nesse versículo é justamente que essa impossibilidade, ou seja, aquilo que não tem condições de ser transformado, é a partir desse ponto que a ação do Senhor começa. Aquilo que o homem pode fazer, queridos, Deus não vai fazer. Então, se eu e você podemos transformar uma situação com a força do nosso braço, com as nossas atitudes, isso não é um milagre.
Isso não é um impossível sendo transformado, isso é a ação humana trabalhando na transformação de alguma coisa. Então, a primeira coisa para viver um milagre, para viver um impossível, algo sobrenatural de Deus, uma transformação do Senhor, nós precisamos acreditar, queridos, que olhar para o improvável é olhar para a matéria-prima de viver milagres no Senhor. Amém? Todas as histórias na palavra de Deus de pessoas que experimentaram de uma intervenção do Senhor, de uma transformação de cenário, essas pessoas estavam diante de uma situação impossível, ou seja, elas estavam com uma matéria-prima, com algo que seria transformado num grande testemunho. E aí o Espírito Santo ele te pergunta hoje, qual a matéria-prima que você tem? Qual a impossibilidade que você tem hoje? É na tua casa? É no teu ministério? É no teu casamento? Nas tuas finanças? Qual é o deserto? Qual é a situação impossível que você tem? Que você pare nesse momento para refletir e mude a sua forma de enxergar esse problema. Porque às vezes, queridos, nós estamos enfatizando tanto o problema, enxergando o problema, na verdade, como ele é, e esquecendo de usar os óculos da fé, a visão do céu em relação àquilo que nós estamos enfrentando. E quando você coloca esses óculos da fé, do Senhor, da palavra, você começa a enxergar uma impossibilidade como uma matéria-prima para milagre. Então, nesse momento que você ouve a palavra, que você possa abrir a tua boca pela fé e dizer, Pai, eu creio que essa situação impossível, ela é matéria-prima para milagre. Amém? Então, queridos, nós precisamos encarar as impossibilidades olhando com a visão da fé. Essa é a primeira coisa que precisamos desenvolver como princípio espiritual para viver milagres. Amém? A segunda coisa, queridos, é que nós precisamos aprender a olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo como o lugar de descanso para a nossa alma, que é o nosso emocional, e principalmente um lugar de descanso também na nossa jornada espiritual. Amém? A palavra de Deus, queridos, ela vai nos mostrar que quando nós enfrentamos algo impossível, a direção de Deus é olhar para Jesus, é descansar na promessa que Ele nos fez e encarar essas dificuldades como uma jornada onde nós podemos viver grandes intervenções do Senhor. Todos os discípulos que caminharam com Cristo, eles experimentaram de coisas sobrenaturais, eles viram situações sendo transformadas e conosco, queridos, hoje não é diferente. Porque Jesus, ele disse que enviou outro igual a ele, esse outro é o Espírito Santo, ele está conosco, amém? Ele é o nosso amigo, ele é o nosso conselheiro. Então, olhar para Jesus e encontrar descanso é você desenvolver a sua vida devocional com Deus, através da comunhão com a palavra, com o Espírito Santo. Aí você começa a renovar o teu pensamento, a tua mentalidade, o teu emocional é trabalhado pela palavra. Você se torna alguém resiliente, forte, perseverante. E aí você entra nesse lugar de descanso. O maior e mais desejado descanso, queridos, de todo mundo é o descanso emocional, porque as circunstâncias, os problemas não param de chegar. Mas no Senhor Jesus nós podemos encontrar esse descanso, nós podemos encontrar esse abrigo. Amém? E o Espírito Santo diante disso te pergunta, você tem descansado em Jesus nessas situações impossíveis que você está enfrentando? Porque se você não tem descansado, hoje é o dia de você iniciar essa jornada. Amém? De descansar o seu emocional nele, crendo que ele é fiel. E aquilo que ele começou na tua vida, a boa obra que ele começou na tua vida, vai ser completa. Amém, queridos? Outro ponto importante que nós precisamos desenvolver na nossa jornada espiritual para ter uma situação impossível sendo transformada num grande milagre. É que nós precisamos crer, queridos, que Deus é um Deus das impossibilidades e que a palavra dele é verdadeira. A Bíblia lá em Salmos 119, que inclusive eu até te encorajo a ler esse salmo, ele é o mais extenso, mas ele é um salmo que trata muito em relação à palavra de Deus. E ali o salmista faz várias declarações do que a palavra de Deus é. Mas tem um especial que diz que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
Então, queridos, crer que a palavra de Deus é verdade é entender que ela ilumina a nossa jornada, não somente no hoje, mas todos os nossos dias, apontando para um futuro glorioso em Deus. Então, alguém que quer ver uma situação impossível ser transformada em milagre, ela precisa crer na companhia desse Deus do impossível, mas principalmente que a palavra dele é verdadeira. Amém? Amados, a Bíblia nos mostra que Deus não mente, que a palavra dele não passa e tudo aquilo que ele promete, ele cumpre, mesmo quando isso é impossível aos olhos humanos. Amém? Então, até que ponto você tem confiado na veracidade das promessas de Deus para a tua vida? Será que o impossível tem colocado você no lugar de tristeza, de desistência, de incredulidade? As dificuldades que você está atravessando, elas são combustível na tua caminhada para você avançar ou tem te feito ficar paralisado? Nós precisamos avaliar isso, queridos, porque se cremos no Deus do impossível e cremos que a palavra dele é verdadeira, então teremos combustível todos os dias para avançar e não retroceder. Teremos combustível para olhar para o cenário das impossibilidades, olhando com a visão do céu. Porque a própria palavra, ela produz fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Agora, às vezes nós não estamos crendo no Deus do impossível e nem na verdade da sua palavra porque a gente se alimenta de fatos naturais, se alimenta de notícias que geram incredulidade, se alimenta dos sintomas de um problema que estamos enfrentando, de uma situação na família, a gente se alimenta somente disso. E aí a fé, queridos, ela não é gerada dessa forma. Amém? Outra coisa importante antes da gente orar, a fé ela precisa desenvolver dentro de nós um conceito simples, que ela é capaz de mover montanhas. E montanhas, queridos, fala de condição. Amém? Você precisa desenvolver no teu coração a consciência de que a sua fé, seu descanso no Senhor remove condições, as condições desfavoráveis que você tem enfrentado. Amém? Jesus, ele nos ensina que uma fé inabalável e confiante, ela vai remover montanhas. E como nós podemos, então, cultivar essa fé que vê além das impossibilidades? Mais uma vez, o Espírito Santo vai reforçar na sua vida com Deus. Quanto mais você desapega dos fatos naturais, de ouvir muitas vozes de incredulidade e passa a ouvir a voz de Deus e da palavra dele, mais a fé vai ser gerada no teu coração, vai crescer e você vai crer nesse Deus que remove condições. Amém, queridos? E antes da gente orar, a última coisa que o Pai deseja que a gente desenvolva para ter o cenário transformado ainda nos próximos dias de impossibilidade para testemunho é que nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que gera esperança. Que você tire um tempo hoje para fazer um exercício de gratidão. Agradeça a Deus por todas as vezes que Ele foi com você. Agradeça pela intervenção do Senhor em cada área da tua vida. Tem tanta coisa para você agradecer ao Senhor. Muitas coisas. O problema, queridos, é que às vezes a gente fica tão tomado das circunstâncias que a gente esquece de desenvolver uma vida de gratidão. E, queridos, a gratidão ela é o portal para viver o sobrenatural de Deus. É por isso que todos os dias à noite nós temos um tempo aqui chamado Gratidão da Noite. Porque é impossível viver o sobrenatural de Deus, aquilo que Deus tem, a vida abundante para cada filho em todas as áreas, sem um coração grato. E você pode pensar, irmã, mas eu agradeço, eu sou grata a Deus. Se você é alguém que murmura, que reclama, que pensa muito nos problemas, que vira e mexe, tá aí o tempo todo, né? Falando de alguém que fez isso com você, aquilo que você está passando. Na verdade, você tem um estilo de vida de reclamação e você precisa remover isso da sua boca. Isso é contra o princípio da gratidão. Um coração grato até no momento em que ele é desafiado, que ele é colocado para trás, ele percebe ali uma situação de aprender. E, queridos, quando a gente muda essa ótica e se torna alguém que aprende sempre, em qualquer situação, você começa a desenvolver um coração grato. Amém? E aí um portal para você viver o sobrenatural de Deus, o impossível ser transformado é aberto. Vamos orar hoje com essa palavra. Eu creio que Deus ele já nos edificou de forma tremenda através desses princípios, mas muita coisa precisa ser ativada dentro de nós e nós vamos orar em relação a isso.
Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade, a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, não somente te agradecer por esse tempo devocional de hoje, mas nós queremos te pedir, através do teu Espírito Santo, a tua graça, o teu toque, Senhor, para que possamos enfrentar as impossibilidades com o olhar da fé. Senhor, que a tua presença hoje, através dessa palavra, nos fortaleça. Que a tua palavra, Senhor, ela nos guie, ela seja de fato essa lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Nós cremos que agora a tua graça não somente está nos sustentando, mas está nos capacitando a enxergar um quadro de impossibilidade como um cenário propício a um grande milagre. Eu te peço, Espírito Santo, toca na vida de cada filho de Deus que chegou aqui hoje. Restaura, Senhor, a fé daqueles que estavam sem fé. A tua palavra diz que o Senhor restaura o vigor daqueles que não têm vigor. Senhor, em nome de Jesus, que possamos juntos confiar plenamente em ti, sabendo que o Senhor de fato é o Deus do impossível. Restaura essa consciência no nosso coração. E nós cremos que nesse momento o Senhor já está agindo no nosso meio. E aquilo que parecia impossível já está sendo transformado pela tua mão poderosa. Que possamos, Senhor, ter uma vida de gratidão. Nós queremos hoje, decidimos pela fé, através da tua graça, colocar de lado todo pensamento de incredulidade, toda murmuração dos nossos lábios. Te agradecemos e cremos que o Senhor vai nos auxiliar na prática dessa palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Queridos, como é bom descansar em Cristo e na palavra, como é bom sermos encorajados a acreditar que Deus é um Deus de impossível. Amém? E nós vamos entregar juntos a nossa declaração de fé ao nosso Deus de hoje. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Eu creio que em Deus não há impossíveis. Amém? Que você entenda que a tua fé no Senhor, ela é fundamentada num lugar chamado verdade. Deus não mente, Ele não muda. A palavra de Deus, ela tem que ser o seu descanso. Jesus tem que ser o seu lugar de descanso e de fé na transformação daquilo que você tem vivido. Amém? Compartilhe esse devocional com outras pessoas, não esqueça, abençoe mais vidas, deixe o seu like e eu te convido para você me seguir lá no Instagram, @ClaudiaRefrigério. Com a permissão do Pai, queridos, nós nos encontramos aqui hoje à noite em nosso próximo momento com a Palavra de Deus. Fica na paz do Senhor, um forte abraço e até lá.